A ONU surgiu em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, com a promessa de unir as nações, evitar os conflitos e promover a paz mundial. Mas será que a ONU conseguiu fazer tudo isso? Sejam bem-vindos ao meu canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque a gente vai expor o lado que ninguém conta sobre a Organização das Nações Unidas. Que a última reunião da ONU foi extremamente quente, conflitante, todo mundo já tá sabendo, né, galera? Donald Trump descontente com o que vem acontecendo na organização, criticou duramente a ONU. Javier Milei fez duras críticas à ONU também. E o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao governo americano e ao Estado de Israel, tá? Lembrando que o Brasil foi o primeiro país a discursar na ONU, tá, galera? Mas por que o Brasil foi o primeiro país a discursar na ONU? Em 1947, na primeira Assembleia da ONU, todas as grandes potências tinham receio de falar primeiro, né? Por estarem mandando nas outras potências mundiais. Eles tinham medo de se comprometer em estar querendo se impor mais que os outros, tá? Só que o Brasil ele tinha um conciliador neutro, que era o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, primeiro brasileiro a presidir a Assembleia da ONU em 1947, tá? O Oswaldo Aranha, ele adiou por 2 dias a votação para que todos os países que compunham a ONU pudessem votar para que Israel fosse um Estado livre. E foi graças a um brasileiro que Israel hoje é um país livre, um Estado livre, galera. Tá? Donald Trump fez duras críticas na ONU. A ONU hoje em dia ela vem sido polarizada pela esquerda mundial. Lembrando que a sede da ONU ela é em Nova York, nos Estados Unidos, tá, galera? Essa polarização da esquerda, Rússia, China, Índia, Coreia do Norte, todos eles compõem a ONU, tá? Todos eles compõem a ONU. E a ONU tem perdido aquele ar de querer proteger o mundo, querer fazer do mundo um lugar melhor e tal. E o nosso presidente Lula, no seu discurso de 2025, fez duras críticas aos países que estão em guerra na Palestina, fez duras críticas falando que Israel era um genocida, estava comendo genocídio, estava matando as pessoas de fome e tal. Porém, quando Netanyahu subiu ao palanque da ONU com um crachazinho, com um QR Code ali para fazer o seu discurso, a maioria dos países saíram da cúpula da ONU. A maioria dos países saíram da cúpula da ONU. A Janja que foi com o seu casaquinho do Hamas e outros países, o Irã, várias potências mundiais deixaram a cúpula da ONU, tá, galera? O que acontece? Lá ele levou um QR Code, passou vários carros nas ruas de Nova York com QR Code, expondo o 7 de outubro que aconteceu em Israel, o maior massacre que o Hamas fez, e ele expôs tudo ali para todo mundo ver, para o mundo inteiro ver e ouvir as barbaridades que esses grupos terroristas vêm fazendo na faixa de Gaza. Netanyahu acabou com toda a narrativa da esquerda mundial, ele destruiu, jogou toda a narrativa da esquerda no ventilador, ele acabou com toda a narrativa da esquerda. O que acontece? Esse pessoal, eles vivem muito de narrativa, eles pegam uma ideia, eles enraizam aquela ideia e para eles aquilo é verdade absoluta. Se você vai num debate com uma pessoa desse escalão para falar sobre a guerra do Hamas, e você faz uma pergunta para eles sobre a guerra na Palestina, eles vão falar o quê? Eles vão falar, mas o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo, o seu envolvimento com a rachadinha, o Bolsonaro foi envolvido com a rachadinha. Então, assim, eles têm essa estratégia de nunca responder o assunto correspondente, nunca chegar num debate e falar sobre o assunto correspondente. Eles trazem outros assuntos, outras narrativas e ficam jogando, ficam bombardeando, respondendo perguntas com outras perguntas e fugindo do assunto. Só que assim, o Brasil ele tem um lugar privilegiado na ONU. A ONU ela foi criada com o intuito de promover a paz mundial. Hoje em dia a ONU ela é polarizada por ideais que não favorecem o mundo inteiro, ideais que favorecem apenas
uma pequena parte, um pequeno grupo isolado. E o Brasil, ele tem um lugar privilegiado na ONU. Ele foi o primeiro país a discursar na Assembleia, é um país muito respeitado, só que as pessoas, a ONU em si, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela está corrompida hoje em dia. Então, a ONU, hoje em dia, ela não é uma organização confiável, ela perdeu toda aquela sua confiabilidade e todo aquele trabalho que o Oswaldo Aranha fez lá atrás, de ser a grande potência a discursar primeiro, a promover um tratado de paz, a promover com que o Israel fosse um estado livre, né? Fosse um país livre e tentar manter a paz desde então, porque o Irã, eles falam que eles querem trazer o mundo para as antiguidades, eles querem que o mundo retrocede, porque eles falam, nós somos os primeiros povos, então eles querem que tudo ali seja deles, porque eles são os primeiros povos, né? Então é correto dizer o quê? Então nós também não vamos existir, a América não vai existir, a América Central não vai existir, a China não vai existir, porque eles são os primeiros povos. Então, assim, vai ser tudo como era antes, vamos retroceder, né? Eles querem retroceder um país inteiro, uma colônia inteira, né? Isso que a gente tem que analisar, sabe? Porque eles fazem pessoas de refém, fazem pessoas de escudo humanos, ocupam hospitais, escolas, igrejas, e as pessoas não podem sair de lá, né? Eles roubam a comida, a água, não deixam que nada chegue pro pessoal na Palestina. Então, sim, a gente tem que olhar de fora, olhar com carinho para as coisas, porque a gente tem uma tradição histórica. O Brasil tem uma tradição histórica para responder, para respeitar. Então a gente não pode chegar simplesmente numa Assembleia Mundial e falar o que a gente pensa. A gente tem uma história, a gente tem uma tradição para respeitar. Eu acho que essa governança que o nosso país tem hoje, ela não condiz com o país, ela não condiz com um futuro melhor, com um futuro mais próspero. Ela condiz com um país de 2000. Hoje em dia nós vivemos outras épocas, né? Temos outras responsabilidades, né? Então assim, então o Brasil ele tem que mostrar a posição que ele foi colocada na ONU, de voz equilibrada, de voz diplomática, para ser o primeiro país a discursar na Assembleia da ONU. Beleza, galera? Esse foi meu vídeo para vocês hoje aqui. Vim explicar para vocês um pouquinho por que o Brasil foi o primeiro país a discursar na ONU. Foi graças ao mérito do Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro aí em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, né? 2 anos após a Segunda Guerra Mundial. E ele trouxe essa fama para o Brasil de ser neutro, conciliador, diplomático, né, dentro da ONU. Então é esperado que os nossos representantes legais continuem levando esse legado para frente, respeitando a história e a tradição. Valeu, galera!